Boa tarde, alunos. Veja, nós estamos com mais uma correção para ser realizada aí, né, de um exercício de revisão sobre efeito estufa. As questões estão dispostas aí no WhatsApp, né, nos grupos e também lá na minha página. Então vamos lá, a correção. O que seria propriamente dizendo uma estufa? Qual seria a ideia de estufa? Letra A, absorção de calor, expansão de temperatura quente. Letra B, retenção de calor. Letra D, reflexões de calor. Seria a letra C, retenção de calor. Porque uma estufa, a função dela é reter o calor para que haja uma propagação da vida, né? Então a gente tem vários exemplos de estufas. Quando, por exemplo, a gente vê numa floricultura, aí tem aquelas bases, né, transparentes, e a gente, quando entra nesses locais, a gente sente que a temperatura é maior. Até também na conservação dos alimentos, né, nas panificadoras, a gente vê isso, que é justamente para reter aquele calor para que as comidas não se estraguem, tá certo? Aí tem outra função. Mas estufa, propriamente dizendo, é a retenção de calor, letra C. O que seria então o efeito estufa? Um acidente atmosférico por poluição, aumento excessivo de calor, diminuição do ozônio na atmosfera ou ação da atmosfera na temperatura da Terra? Seria a letra D. É uma ação da atmosfera na temperatura da Terra, para que ela fique sempre numa temperatura que favoreça a vida. Nem fique quente demais e nem fique frio demais. Então essa letra D aqui, dessa última questão aqui, é a resposta correta. É a ação da atmosfera na temperatura terrestre. Terceira questão. A nossa atmosfera favorece a vida na Terra a partir da incidência da luz e do calor do Sol. Como esses raios de Sol e seu calor chegam até nós? Por irradiação, dissipação e retenção. Por incidência, dissipação e retenção. Incidência e dissipação, irradiação térmica, retenção e absorção de calor. Seria a letra B. Pela incidência, o Sol incide, né, sobre a Terra, passando pela atmosfera. Há uma dissipação desse calor, porque parte desse calor se perde, mas parte do calor é retido por gases que favorecem essa retenção. Então há esse equilíbrio. Incidência, dissipação e retenção. Será a letra B a resposta correta. A temperatura média da Terra é de quantos graus? 20 graus, 22 graus, 12 ou 14? 14 graus. Aí as pessoas podem achar uma temperatura muito baixa, mas é essa a temperatura média realmente, porque a gente faz uma base universal, uma base geral. 20 graus em tal área, 30 graus em tal área, 5 graus negativos em outra área, e aí é feita uma média assim aproximada dessa temperatura de forma geral. Então 14 graus é a média entre as temperaturas numa complexidade geral, numa comparativa geral. Quinta questão. Assinale a alternativa correta. Letra A. Vênus seria ideal para ter vida quanto à sua temperatura além da Terra. O efeito estufa é algo natural. A vida na Terra independe do efeito estufa. Letra D. Concentração de CO2 é benéfica. Quanto mais, melhor e mais vida propaga. Será a letra B. O efeito estufa não é algo provocado. É um efeito natural da vida na Terra. Agora, claro, o aumento da temperatura na Terra se deve a altas concentrações de CO2, que já é um desequilíbrio, né? Que é o dióxido de carbono. Mas o efeito estufa é algo natural. Se não houvesse o efeito estufa, seria impossível a vida na Terra. Ele é positivo, ele é benéfico à Terra, à vida na Terra. Sexto, em relação ao dióxido de carbono, é correta a afirmação que diz: ele não é liberado nas queimas naturais. Esse gás é prejudicial à nossa respiração. 1% dele na atmosfera é o ideal para promover a vida na Terra.
Apesar de sua importância, ele não é responsável pela retenção de calor. Em relação ao dióxido de carbono, é correta a afirmação que diz 1% dele na atmosfera é o ideal para promover a vida na Terra. Esse 1% é que faz a gente respirar, a gente transpirar, haver a combustão natural. Então, assim, basta 1%, porque o excesso dele já provocará desequilíbrios. Então, tem outros gases que exigem uma maior quantidade na atmosfera. O dióxido de carbono não. A quantidade de 1% é o suficiente para que haja um equilíbrio natural na vida na Terra. Sétimo, como se tem a presença de metano na Terra por fósseis, queima de combustível, energia atômica ou excremento de animais e vulcões? Letra D. Né? O excremento de animais, que são as fezes de animais, ou até os puns dos animais, e também esses vapores, esses gases que são soltados nas explosões vulcânicas, é onde se tem realmente a presença de metano. E também em lixos urbanos, né? Quanto mais lixos, lixões, aí há essa liberação aí de metano na Terra, que é benéfico também, em quantidades equilibradas, logicamente. E a oitava, única e última, né, aliás, não seria fonte de nitrogênio, gases líquidos, gases por vulcões, toda queima natural ou não natural ou combustível. Então não seria fonte de nitrogênio, né? O qual não seria uma fonte de nitrogênio. Por combustíveis não seria, né? Por combustíveis não seria, tá certo? Então seria essa letra D aqui, tá? E aí nós encerramos a nossa correção referente aí ao contexto de revisão sobre efeito estufa. Até a próxima.